Obrigada. Fique à vontade, o espaço é seu. Obrigada. Chamo Camila de Jesus, sou aluna do 8º ano e representarei todos os alunos do Cefa nesse bate-papo com o escritor Simão de Miranda. Sejam todos bem-vindos ao 19º Café com Letras do Cefa Arapuanga. Foram muitos dias especiais, intensos. Desde muito cedo, vimos a importância e o impacto da leitura em nossas vidas, porém, nem sempre foi assim. O projeto Café com Letras do Cefa surgiu com o objetivo de apoiar a leitura e não limitar nós estudantes a uma leitura simplória. É com muita alegria no coração que dedicamos esse momento ao escritor, professor, Dr. Simão de Miranda. Quero convidar o professor Jordenes, diretor de nossa instituição, para fazer a abertura oficial desse evento. Bom dia a todos e todas, com a participação especialíssima do Pedro aqui no cantinho, me vigiando. Hoje, no dia tão especial, primeiro agradecer a Camila por estar sendo a nossa cicerone nesta condução do café. Camila, lembro todos os instantes dela entrando lá na minha sala: professor, estamos preocupados com tal situação, estamos preocupados com isso, com aquilo, então ninguém melhor para conduzir este momento do que alguém que se preocupa com os outros, que zela dos outros. Um beijo, Camila. Desejo as boas-vindas e desejo também um feliz ano novo, um feliz 2021 a todos e todas, mas eu faço um pequeno alerta. Nós temos que construir o nosso feliz ano novo. Ele não acontecerá por si próprio. Nós vamos construir dia a dia, semana a semana, mês a mês, e no nosso caso, professores, bimestre a bimestre, um grande, um maravilhoso, um transformador ano novo. O Café com Letras foi um sonho, uma aspiração, uma arrogância imaginar na década passada que nós levaríamos escritores ao Cefa e que eles lançariam livros no Cefa e que os estudantes iriam ler esses livros e formar novas obras sobre a obra. Foi uma arrogância, uma prepotência. E tratada como tal, foi combatida. E muito combatida. Mas nós insistimos porque sabemos que esse era e é o caminho. O Café com Letras tem um objetivo que é formar novos leitores. E Simão de Miranda, professor doutor Simão de Miranda, sabe a dificuldade que é formar um leitor. E se nós conseguimos, ao longo desses anos, formar um leitor por ano, já cumprimos a nossa missão. Com muita tristeza eu vejo, por exemplo, os tempos que vivemos, onde no shopping mais tradicional, no mais antigo, no mais popular dos shoppings, Conjunto Nacional, nós perdemos mais uma livraria. Saraiva fecha e abre uma loja de roupas. Nada contra as lojas de roupa, mas tudo contra as livrarias fecharem. É o sinal dos tempos que vivemos. Precisamos formar novos leitores. O Café com Letras não é um evento, é uma prática, é uma rotina, é uma história, é um processo. E como tal, não poderia deixar de acontecer nesse que foi o ano mais difícil de nossas histórias. Um ano de pandemia, onde tínhamos tudo para não acontecer nada, mas queremos que aconteça tudo. Tínhamos todas as condições de dizer que não iríamos fazer. O Café com Letras não são 2 eventos, o lançamento no início do ano e o fechamento no final. Não, é um processo, é o ano inteiro. E ontem, quem viu, quem presenciou as lágrimas da professora Zineuda, Alexandre Martins da Silva, não entendeu que ali estava presente todo um ano de apreensão, um ano de preocupação, porque nós não podemos deixar a bandeira da educação tombar, ainda que ela esteja balançando freneticamente e sendo rasgada pelos ventos da ignorância e dos tempos sombrios que vivemos, ela terá que ser segura por alguém. E ela é segura por muita gente na rede pública de ensino. Com muita tristeza, eu vi um pai lamentar
ontem num telejornal dizendo: vou ter que tirar meu filho da escola particular pela crise e infelizmente ter que colocar na escola pública. Mal sabe ele o poder do professor da escola pública, o poder dos gestores da escola pública, o poder dos estudantes da escola pública, porque ela é o último bastião da democracia. É lá que estão gays, negros, negras, gordos, magros, feios, lindos. Lá estão os humanos sendo humanos. Ele não sabe, mas seu filho viverá os melhores anos de sua vida ao conviver com o plural, com o diferente, com o ser humano. Quero parabenizar meus professores, professoras, estudantes, todos que estão envolvidos nesta ação que culmina hoje. Eu sei e compreendo as dificuldades que cada um viveu, que cada uma viveu. Não as ignoro, mas sei da resiliência, porque professor e professora são resilientes. Sei da resiliência que trouxe a esse momento. Então, o meu respeito, o meu carinho, o meu afeto, porque é muito especial conviver com professor e professora. Aos estudantes, quero agradecer porque ninguém perguntou se tinha casa, se tinha comida, se tinha família, se tinha energia elétrica, se tinha internet, se tinha celular, se tinha computador. E ao não perguntar, apenas determinou-se que a vida deveria seguir. Tenho muito orgulho do trabalho que o Cefa fez. Muito orgulho de cada busca ativa, de cada professor e professora, e até servidores da escola, buscando estudantes. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Poderíamos ter feito mais? Sim, mas nos faltou forças, pois somos humanos. Parabenizo a todos e todas. Quero parabenizar a professora Zineuda Alexandre Martins da Silva, que abraçou este processo Café com Letras. As lágrimas de ontem não são à toa. São anos e anos de perseguição, todos os anos, sendo solicitada para ser devolvida para a regional de ensino. Porque ela insiste em manter uma sala de leitura aberta. Desgastante emocionalmente, desgastante administrativamente, desgastante pessoalmente. Todas as cobranças, todos os pedidos de explicações, de relatórios. Jamais vi, em meus 31 anos de serviço público, jamais vi alguém ser tão cobrado de resultados, tão cobrado de rotina de trabalho. Nós sabemos por que ela é cobrada assim, mas ela resistiu. Parabéns, professora. Quero agora, por último, já para que o evento possa se transcorrer, agradecer a Simão de Miranda, professor doutor Simão de Miranda. E eu não posso deixar a intimidade, o carinho, o afeto, a nossa relação pessoal falar alto agora, e eu tenho que falar com a frieza de um gestor falando para um escritor. Professor doutor Simão de Miranda, que tem todo o nosso respeito pelo profissional que banhado pelo caráter, a índole, a história de vida do ser humano Simão de Miranda, se transformou num ponto fora da curva na educação do DF. Eu quero aqui render as minhas homenagens e, como gestor, agradecer, sabendo o peso, tendo conhecimento da responsabilidade de tratá-lo como um escritor consagrado, respeitado e que tem um trabalho lindo. Professor doutor Simão de Miranda, o menino que se transformou na capital do país numa referência em educação para o país inteiro. Eu quero lhe agradecer
por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado conosco. E eu quero lhe dizer, tínhamos tudo de novo para não fazer o Café com Letras esse ano. Insistimos. E o que será apresentado agora é fruto de trabalho de estudantes e professores que não tiveram apoio nenhum, a não ser a coragem de estar aqui agora, na rede mundial de computadores, mostrando o que fizeram. É de muita coragem, é de muita força o que nós estamos fazendo nessa manhã. O que nós estamos fazendo nessa manhã é um grito de independência e defesa da educação pública. E Deus não poderia ter escrito melhor esta página, tendo escolhido Simão de Miranda, junto com o Cefa, para hoje, nesse dia, dizer: nós não tombamos diante da pandemia. A educação pública resistiu e resistirá sempre. Professor, doutor Simão de Miranda, muito obrigado. Que Deus prolongue grandemente a sua vida, porque a sua vida ilumina milhares e milhares de vidas. Eu ia dizer um amor inexplicável, mas ele não é inexplicável, ele tem explicações. O Jordanes, que tem o dom da palavra e sempre emociona as pessoas quando ele fala com tanta emoção, com tanta paixão desse universo, desse mundo mágico chamado escola. E ele sempre me emociona quando ele fala de mim com tanto respeito, com tanto carinho. E eu vou dizer para vocês, crianças, jovens, os professores, os gestores maravilhosos do Cefa, por que que o meu amor pelo Cefa tem explicação? Ou seja, por que que ele não é inexplicável? Toda vez que eu fui ao Cefa 2 vezes ou 3 presencialmente, fazer palestras, mas também virtualmente. Nossas relações, as minhas com o Cefa, são sempre muito emocionadas. E eu sei bem a explicação. Porque o Cefa me lembra muito a escola na qual eu estudei. Desde os meus primeiros passos na vida escolar, até quando eu saí de lá no ensino médio. Eu só estudei na escola pública, em escola pública, e eu estudei somente em uma escola, que era em uma área da cidade do Gama, isso claro que tem muitos anos, era e ainda é uma área de vulnerabilidade social, e essa escolinha no sentido da extensão da escola, era uma escola pequena no tamanho, mas uma escola gigante, porque ela estava numa área que era cercada de muita violência, de muita exclusão social, de poucas oportunidades, de pobreza. E essa escola formava as pessoas saíam de lá e se tornavam gente. E a escola era pequena no seu tamanho, mas, como eu disse, sempre foi gigante, porque ensinava a gente, os alunos, um componente que não é do currículo, crianças e jovens e vocês todos, que é um componente chamado sonhos. Ensinava os meninos e as meninas a sonharem grande. E é assim que eu vejo o Cefa muito parecido, porque é isso que o Cef Arapuanga faz. É ensinar vocês a pensar grande, a sonhar grande. Eu vou contar uma... Não é um segredo, porque não é segredo, mas talvez vocês não saibam. Mas essa escola na qual eu estudei a vida toda, e foi lá que eu conheci os livros foram os professores de um projeto, olha que curioso, né? Um projeto literário dessa escola que acontecia em uma biblioteca. A escola era pequena no tamanho, mas tinha uma biblioteca imensa. A biblioteca se chamava Monteiro Lobato. E naquela biblioteca, a bibliotecária, ela fazia eventos, produzia eventos e levava autores da cidade, autores do DF. E tudo começou nessa escola, nessa biblioteca, quando recebemos a visita de um escritor de Brasília. O nome dele é
É porque ele ainda vive, ele mora em Portugal já há algum tempo, mas se tornou meu amigo. O nome do poeta é Admário Luiz. Na época ele tinha publicado um livro. E eu, e aí muitos coleguinhas meus, obviamente que ficamos fascinados de ter a oportunidade de uma escola tão pequena, tão na periferia, receber um escritor, porque pra gente, um escritor que tinha um livro publicado, era muito famoso, era importante demais para estar na nossa escola tão pequena. Mas ele estava lá. E eu lembro da emoção de ficar perto dele, de conversar com ele. Ele voltou no ano seguinte com 2 livros publicados, ele voltou no terceiro ano, tinha 3 livros publicados, e eu já tinha uma paixão muito grande pelos livros, e agora tendo conhecido um escritor que ia na minha escola muito mais. Eu sei que eu me apeguei a ele e saí conversando com ele, dizendo para ele, cara, um dia eu quero ser escritor. E eu lembro o que ele dizia, e eu muito jovenzinho ainda, quando ele disse para mim assim, Simão, eu dizia assim, cara, eu quero publicar 4 livros um dia. E eu lembro como hoje que ele disse assim, Simão, você não vai publicar 4 livros, você vai passar de mim, é muito. Eu acreditei naquilo, sabe, gente? E foi fantástico, porque o mundo dá muitas voltas, muitas voltas. Aquele Cefa Arapuanga, lá do Gama, que era uma escola grande. A escola grande como é o Cef Arapuanga. Por que a escola é grande? Porque vocês são grandes. Porque os estudantes, os alunos são grandes. Pensam grande. Porque os professores e as professoras pensam grande, não pensam pequeno. Porque os gestores pensam grande, não pensam pequeno. O Cefa Arapuanga, assim como o meu Cefa lá do Gama, podia ser uma escola imensa, um prédio imenso. Mas se nós, os alunos, se os professores, se os diretores não pensassem grande, nunca teria formado tanta gente impressionante que saiu de lá. Porque as redes sociais têm essa coisa de reunir as pessoas muitos anos depois. E hoje eu tenho vários grupos nas redes sociais de ex-alunos, colegas meus da época. Grande parte que eu reencontro são pessoas grandes. Porque foram grandes numa escola grande. Então, gente, eu tenho várias coisas para dizer para vocês. Eu sei que o tempo vai ser curto. Mas eu não quero sair sem dizer para vocês que aproveitem. Olha, aproveitem não apenas um dia de cada vez. Não aproveitem todos os anos. Aproveitem do Cefa cada segundo. Cada milésimo de segundo. Tirem tudo que o Cefa oferece para vocês, porque vocês devolvem tudo para a história dessa escola. Quando vocês saírem dessa escola, outros como vocês herdarão a história que vocês estão construindo de uma escola grande. De uma importância social que vocês não têm ideia. Quando eu estudei na minha escola, no meu Cefa, eu não imaginava que o futuro poderia guardar para mim, sendo eu uma criança pobre. Sempre fui muito, muito, muito pobre na minha infância. Os lugares que eu morava, os barracozinhos de madeira. E essa escola, por isso me tornei professor. Essa escola me deu tudo. Eu me tornei professor, como disse o professor Jordanes, fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado. Eu era uma criança muito pobre, mas a escola era grande, e os sonhos também. Eu tenho uma carreira internacional como escritor. Livros meus estão distribuídos em 27 países. E foram traduzidos em 2 países da Europa. E por muitas vezes eu viajo o mundo afora com os meus livros, falando dos meus livros em muitos lugares. Eu poderia estar em qualquer lugar que as oportunidades já me ofereceram. Agora, não sei se vocês sabem, mas eu sou professor, assim como os professores e professoras de vocês, da Secretaria de Educação até hoje. Nunca saí dela. Porque eu sinto que eu tenho uma dívida. E toda vez que eu me encontro com estudantes e professores, colegas meus da escola pública,
eu me sinto recompensado. Mas sei também que isso é só o começo. Como desejou Jordanes, meu grande amigo Jordanes, tomara que eu tenha muita saúde e muita vida ainda, porque eu tenho muito ainda para oferecer. Tive muitas oportunidades de trabalhar, por exemplo, na Unesco, quando eu saí do doutorado. Tive oportunidade para outro organismo internacional quando eu terminei meu pós-doutorado. Eu tive várias oportunidades de ser professor da UNB, e fui professor da UNB, professor temporário por um tempo, mas vi que não era aqui que eu queria. Eu quero é isso aqui, ó, estar com vocês. E tomara que, quando a pandemia passar, nós possamos repetir isso com o olho no olho, os abraços calorosos, como eu sempre gosto de fazer em todas as escolas por onde eu passo. No nosso normal anterior, todas as quartas-feiras, todas as quartas-feiras eu atendia pedido de uma escola pública e estava nelas, todas as quartas-feiras, com projetos literários, conversando com vocês, com crianças e jovens como vocês, com palestras para professores. Mas é isso que eu quero dizer. Aproveitem porque, minha gente, esse tempo maravilhoso que vocês estão vivendo passa muito rápido. Por isso que eu digo, aproveitem cada microsegundo. Passa muito, muito, muito rápido. Aí vocês já vão olhar para trás e dizer, eu era feliz e sabia. Tem uma história que a gente diz, eu era feliz e não sabia, mas vocês saberão no futuro que vocês foram crianças e jovens felizes. Porque a escola transformou vocês. E vocês serão gratos. E farão a mesma coisa pela escola nos lugares que vocês estiverem. Se vocês estiverem e voltarem, e eu tenho uma coisa para contar para vocês no Cefa Arapuanga, o meu, onde eu estudei, no Gama, quando eu era criança e jovem, eu saí de lá convicto de que o que eu queria ser era professor. Mas se eu fosse outra coisa, não tem problema. O importante é ser gente do bem e deixar sua contribuição para que a gente faça uma sociedade melhor, um mundo melhor. Pelo menos mais respeitoso, né? Mais amoroso, mais humano, como disse o Jordanes, né? Essa escola, esse Arapuanga meu, eu saí, então, me formei professor, eu voltei como professor na Secretaria de Educação e quis o destino, essas coisas não são previstas, que eu fosse professor de lá. Eu voltei para aquela escola de novo, o meu Arapuanguinho, como professor da escola. Quis o destino depois que eu me tornei diretor daquela escola. Eu fui diretor da escola. E depois, quis o destino de novo, que quando eu saí da escola, quando eu saí fui fazer o doutorado, pós-doutorado, e aí fui trabalhar em cursos de especialização de professores, meninos e meninas, eu fui professor de muitos ex-professores meus. Então, tudo vai girando de uma forma que você vai dizendo assim, parece que é isso. Que o universo está te colocando em determinadas situações que você tem que fazer por quem te fez. Então, eu fiz pelos meus ex-professores, eu fiz pela minha ex-escola, meu Arapuanguinha, que sempre visito, continuo fazendo por todas as escolas públicas do DF e deste país. Eu acho que só tem 1 ou 2 estados brasileiros que eu não tenha viajado para falar nas escolas, de modo geral, públicas e privadas, mas sempre com muito mais prazer na escola pública. E eu tenho muitas saudades desse tempo da escola. Eu sei que eu aproveitei cada segundo, aproveitei muito, amei meus professores, ouvi os seus conselhos, e sempre que eu ouvia os conselhos dos meus professores, eu sabia que aqueles conselhos estavam cada vez mais me fazendo uma pessoa do bem, um homem honrado, e que um dia voltaria. Embora eu tenha consciência de ter aproveitado cada minuto, cada microsegundo da minha vivência na minha escola, a escola da minha vida, a única escola que eu estudei, ainda tenho saudade. Se eu voltasse àquele tempo, eu aproveitaria muito, 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 muito mais. Eu amava aquela escola, minha gente, de um jeito tal, que tudo que era atividade que se fazia no fim de semana, porque às vezes a escola organizava bazares, enfim, atividades para angariar recursos, todo mundo sabe como é a escola pública. Eu estava em todas no final de semana, era para pintar o muro da escola, era para toda. Então,
A escola era a minha segunda casa. E em muitas situações, vou contar para vocês, a escola foi a minha primeira casa. Então, como eu disse, eu vim de uma família muito pobre. E eu perdi meu pai muito cedo, com 5 anos de idade. Minha mãe só teve 2 filhos, eu e meu irmão mais novo, 3 anos. E minha mãe saía muito cedo para trabalhar nas casas de família, para fazer faxina, muito honrosamente, claro. E nós estudávamos em turnos diferentes, para que eu cuidasse da casa em um turno e meu irmão cuidasse da casa no outro turno. Mas por que a escola, em muitas situações, foi a minha primeira casa? Porque era lá que eu convivia, era lá que eu tinha meus amigos, é lá que eu vivia socialmente, não era na minha casa verdadeira. Porque na minha casa quase eu não via a minha mãe e quase não via meu irmão, porque íamos sempre em turnos diferentes para a escola. Então a escola foi, assim, eu posso dizer, a minha primeira casa. E que casa maravilhosa. E para encerrar, para dizer para vocês, dar um recado assim muito, muito amoroso, muito gentil, sobre o que a escola e os livros fazem pelas pessoas. Aquele escritor ao qual me referi, essas voltas todas que o mundo dá, muito tempo depois, nos reencontramos em um lançamento de um livro dele. Eu soube que ele estava na cidade e fui ao lançamento de mais um livro dele. Eu ainda não tinha. Eu já tinha. Na época eu já tinha meu primeiro livro publicado, mas um livro só. E da última vez que eu tinha visto ele, já tinha 4, já tinha muitos anos passando. E encontrei com ele nesse lançamento. Aí eu fui e falei com ele: Admário, eu sou aquele meninozinho da escola lá, do final do Gama, não sei o que, você não vai lembrar de mim. Ele: é claro que eu lembro de você. Então veja como isso marca a pessoa. E eu disse: pois é, hoje você tem quantos livros publicados? Eu tenho 5, 6, não sei. Nesse dia, ele me deu um presente, esse escritor. Qual foi o presente? Ele me convidou para fazer um prefácio para o próximo livro dele. O prefácio, não sei se vocês, claro que vocês sabem, alguns livros têm um texto antes de começar propriamente o conteúdo, a história. Geralmente o autor convida alguém ilustre para apresentar o livro dele. Para mim, eu fiz esse prefácio. E aí veio o livro, o próximo livro dele, ele me pediu fazer a orelha, que é um texto também que se coloca de uma pessoa ilustre. A orelha, eu já tinha feito 2, pro cara que era meu ídolo, enfim. Nós nos separamos muitas vezes, ele se tornou professor universitário fora de Brasília, né, no Tocantins. E, de novo, muito lá na frente, eu já tinha quase 50 livros publicados, hoje eu tenho uns 57. Eu já tinha quase 50, eu fiz um lançamento de um livro em um shopping, famoso aqui de Brasília, no auditório, e estava ele lá, ele foi nesse lançamento. Eu reconheci de longe, ele foi. E como eu ouvi, eu estava com o microfone me apresentando, eu parei minha apresentação e disse que naquele auditório, naquele teatro, naquela noite, aí fui contando toda a história e pedi para ele se levantar. E pedi para ele vir à frente. Ele tremia. Ele jamais imaginava que eu fosse fazer essa homenagem ao escritor. E aí, naquele dia, ele pegou o microfone muito emocionado e disse para o público, contou para o público o que ele havia me contado. E disse assim: um dia eu disse para esse menino que queria ter um livro publicado e que ele ia passar de mim, falou rindo, né? E muito. Aí ele disse assim: gente, hoje eu tenho 8 livros publicados e esse menino tem 50. Então é uma história que hoje nós somos super amigos, eu falei, ele mora em Portugal, nós conversamos muito, mas tudo nasceu na escola, lá no meu Araponguinha. O que eu estou querendo dizer para vocês com essa história toda? Já pedi desculpas por ter sido muito demorada e tomar muito tempo.
É isso, aproveitem cada microsegundo, mas aproveitem de todas as formas. Aproveitem estudando, se aplicando nos estudos. Aproveitem também nas outras atividades que podem para outros setores dentro da nossa instituição. Pode avaliar como desnecessárias, tola, mas que, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. A transformação que os livros fizeram na minha história, aí, a história está aqui na frente de vocês, não tem tamanho. Eu vou dizer para vocês, eu sou o que sou. Claro, pelos professores que eu tive, pelo que eu aprendi em todas as disciplinas escolares, mas sou muito mais pelos livros que eu li, pelos lugares que eu conheci, porque os meus livros levaram. Inclusive, e aí para encerrar mesmo, a tristeza de conhecer um determinado país, num cantinho lá da África, no qual eu fiquei 3 meses, fazendo exatamente esse trabalho com os professores, de fazer formação dos professores, mas um país que não tinha uma livraria, um país inteiro, que nenhuma escola, minha gente, não tinha uma biblioteca, não tinha uma sala de leitura. E hoje a gente pode se orgulhar que as nossas escolas, os gestores, que são maravilhosos, sempre se desdobram e buscam fazer, pelo menos num cantinho, uma sala de leitura. Esse país inteiro não tinha uma biblioteca, uma sala de leitura e nenhuma escola pública. E eu, quando fui, levei uma mala com os meus livros para mostrar para os professores e, enfim. E eu deixei todos os meus livros na espécie de secretaria de educação deles, para que pudesse cada escola ter 1 ou 2, sei lá, dos meus livros. E eles se orgulhavam muito, e, claro, né, uma certa inveja quando eu contava que a nossa escola pública, eles diziam assim, olha que sonho de escola ter uma sala de leitura. Biblioteca nem pensar. Então podemos sim nos orgulhar, nós, vocês do Cefa. Cada segundo, cada microsegundo se orgulhar do projeto Café com Letras. E que todas as nossas escolas, quiçá todas desse país imenso, possa ter um café com letras. E muitos têm chá com letras, chocolate com letras, mas outras tantas centenas e milhares não têm, por várias razões, inclusive as razões políticas, as razões administrativas, as razões, sobretudo, a falta de sensibilidade de quem determina, né, nos setores superiores. Então, orgulhem-se do Café com Letras e vida longa ao Café com Letras. De minha parte, eu sempre falo para a Zineuda, para o Jordenes, para os professores e professoras maravilhosos dessa escola, já falei e repito, vocês têm em mim um parceiro para a vida toda. Devem contar comigo, porque minha agenda pode estar apertada como tiver, Zineuda sabe disso, mas sempre haverá um espaço para conversar com vocês. Um beijo, um abraço e obrigado por terem me ouvido. Que honra! É tão bom te ouvir. Eu fico encantada em te ouvir. É muito bom tê-lo aqui conosco. São histórias assim que eu viajo. Você sabe disso, porque a minha infância foi uma infância muito difícil também e ela se encontra com a sua, né? Então eu fico muito feliz. Simão, nós temos algumas perguntas aqui nos comentários do YouTube. Eu gostaria de fazer algumas. Se ficar depois outras pendentes, a gente tenta responder no final, né? Por conta do avançado da hora, tá bom? Nós temos aqui uma pergunta da Maria Clara, que ela pergunta o seguinte: sobre o seu livro Frederico, o Homem Rico, quando escreveu-lhe, a sua inspiração foi meramente pedagógica ou nasceu de algum episódio do seu conhecimento? Não, eu vou contar assim para vocês a verdade. No início não teve nenhuma inspiração pedagógica. Não teve. Na verdade, a intenção primeiro era divertir o leitor, mas é claro que tem um fundo que ele tem um fundo real, né, um pé na realidade, porque quem de nós nunca
vivenciou, né, nunca presenciou, nunca ouviu falar de casos de avareza, de ganância, né, gente? Quantos casos a gente ouviu falar? Então também foi uma forma de dar um recado, né, que a riqueza mais importante não são os bens materiais, não são as coisas materiais, essa vida é muito rápida. Num piscar de olhos, a gente não está mais aqui. Então, a riqueza maior que a gente pode ter ou deixar é a bondade, é a humanidade, são as amizades. Que bacana, bom. Tem outra pergunta aqui da Isabela. O que é mais perigoso para um escritor? O ego ou o medo de expor a sua verdade? Essa foi forte, hein? Perigoso, eu gostei do perigoso, gente. Mas olha que pergunta muito, muito, muito inteligente. Ninguém nunca me perguntou algo com tanto, sabe, com tanta sinceridade. Eu gostei do perigoso, nunca tinha pensado nisso. Talvez é porque eu não flerte com isso, sabe? Mas isso pode acontecer sim. As duas coisas, sabe, gente? Quem perguntou, as duas coisas. É perigoso sim o orgulho, a soberba. É muito perigoso, porque você pode ser o melhor escritor do mundo. Nós temos casos aí de escritores renomados, prêmios. Olha, a gente tem escritores, prêmios Nobel de literatura, que são muito próximos dos seus leitores, que não sobem, né, no salto alto. Nós temos também escritores ilustres que é ao contrário, né? Depois que ficam famosos, ganham dinheiro, não querem saber mais da proximidade do seu público. Então tem um pouco de cada coisa. Eu não me enquadro em nenhum dos dois casos, né? Nem de ser ilustre para ganhar um prêmio e nem por ter ganhado dinheiro, como o Frederico, né? A minha maior riqueza com os meus livros são esses momentos. E também, o outro lado da pergunta, é um perigo grande também você ter vergonha de mostrar o que você faz. Porque, eu vou contar para vocês, e obrigado pela pergunta, eu nunca tive vergonha, gente. Eu vou dizer uma coisa, vocês do projeto Café com Letras, que se entusiasmam já para escrever os seus próprios textos, suas próprias histórias, não tenham vergonha, porque vocês estão na frente de um escritor que chegou a uma carreira internacional com cara de pau. A palavra é essa, sejam caras de pau, porque eu sempre tive cara de pau. Na época não tinha internet para mandar os textos para os editores lerem. Eu fazia pelo correio. E eu escrevi para a editora Voz, gente. Eu era bem jovenzinho, eu mandei um texto para a editora Voz, uma editora já imensa, um originalzinho meu. É claro que foi recusado, mas tu acha que eu desisti? Eu levei porta na cara, uma atrás da outra, maior cara de pau. E as editoras que eu conhecia aqui em Brasília, em São Paulo, eu levava porta na cara de verdade, entrava e mostrava, e pá, porta na cara. Eu nunca tive vergonha. Até que um dia, olha, essa história podia ter, né, entrado na minha história inicial. Até que um dia, quem me chamou para publicar um livro? A Voz, muitos anos depois, a Voz me procurou para publicar um livro meu. Então é isso, as duas coisas, sabe? Não vale a pena. Muito bom, humildade sempre. Outra pergunta aqui, Simão, é do Daniel. Ele fala assim, a pergunta é, o colecionador de sonhos, o menino citado no texto sonha com coisas básicas que devem nutrir toda a infância. Então, há alguma relação com o meio social em que ele está inserido? Caso seja assim, qual a importância de direcionar a atenção voltada para esses aspectos nos lares brasileiros, independente da classe social? Opa, que pergunta profunda. Que eles leram o livro, né? Que eles leram o livro. É verdade. Então, primeiro, obrigado por terem gostado do Colecionador de Sonhos. É uma história que é um presente. Eu nunca fiz isso com livros meus, mas essa história ainda não virou livro. Foi a primeira vez que eu inverti. Primeiro eu fiz a história, fiz a narração dela e disponibilizei para o público se divertir. O livro não existe ainda, um dia ele vai sair, mas ele está na fila, uma hora ele vai sair. Mas eu não queria esperar a história virar livro físico para poder compartilhar com vocês, principalmente porque conta a minha própria história, né? É uma história autobiográfica. Então, a pergunta é essa. Se a pergunta é essa, a resposta é a seguinte. A escola, de novo, né? Entendam, compreendam e aproveitem a escola como esse trampolim, como essa escada, como esses degraus, que vão te dando condição
de você galgar, conquistar seu espaço na sociedade, o seu lugar na sociedade, o seu lugar, sobretudo, como cidadão. É só quando a gente se entende como cidadão, minha gente, que as coisas começam a mudar. Porque a gente consegue fazer a crítica do nosso social, a gente consegue levar as nossas propostas para o social, e esse social começa na sua comunidade, na medida em que você se envolve com ela, né, na medida em que começa na tua escola, vai para a sua comunidade, e depois você tem essa condição de mudar a tua própria história, tem condição de mudar a história do mundo. Essa pergunta do Daniel já responde a pergunta da Clarice Lima, Simão, que pergunta assim, qual das suas histórias te define? É ela mesma, eu coloco no nome de sonhos. Daniela, né, Zileuda? Isso, Daniel. Daniel, meu amigo, ó, guarde esse momento, eu vou pedir para a professora Zineuda guardar esse momento, o teu nome, enfim, Zineuda, a escola deve conhecer quem é você direitinho, sua família, porque eu vou pedir para que esse registro seja feito, porque você acabou de ganhar. Quando esse livro sair, onde você estiver, eu vou te encontrar, a escola vai te encontrar, e eu vou autografar esse livro para você quando ele sair. Uau! Ai, parabéns, Daniel. Eu queria estar no seu lugar. Simão, tem outra pergunta aqui, a gente encerra e aí, à medida que for surgindo novas perguntas, se houver tempo, a gente responde no final. Podemos combinar assim? Na verdade, não é uma pergunta, eu acredito que seja um comentário aqui da Larissa Catarina. Ela fala assim, com certeza já tiveram pessoas que já disseram que você não iria conseguir realizar seus sonhos, mas você não ligou para isso. E tá aí você, conseguiu realizar seus sonhos. Parabéns. A Larissa Catarina aí fez o comentário aí para você, tá? Eu agradeço, só tenho gratidão para você por este momento. A gente agora vai deixar com a Camila um pouquinho e aí depois no finalzinho a gente retoma para a gente fazer as nossas considerações e fazer o encerramento do nosso trabalho, tá bom? Beleza, vamos lá. Muito bom te ouvir, é incansável, é encantador te ouvir. Eu te agradeço imensamente. Agora eu quero a Camila aí para a gente poder dar continuidade às nossas atividades aí, caminhando já para o encerramento. Muito obrigada, professor Simão. Os materiais postados na plataforma, iniciativas de incentivo à leitura, foram parar na sala virtual Café com Letras no Google Classroom. A interação entre as disciplinas de arte, inglês, espanhol e língua portuguesa foram importantes para o maior domínio da língua, o que dá maior autonomia para a vida de nós estudantes. Eles, todos os nossos professores, foram incríveis nesse processo. Dedicamos um pedacinho desse momento a eles também. Vejam só. Quando a vida teve que mudar, quando o nosso cotidiano teve que ser ressignificado, reaprendido, reinventamos novas formas de conseguirmos ser fortes e juntos criar novas maneiras de aprender e ensinar. Uma delas é uma fórmula que é infalível. Aprendi com grandes sábios sobre ela. Veja só. Um dia, eu estava a refletir em como conseguir compartilhar aprendizados e contribuir para a mudança na vida das pessoas. Fui percorrendo um longo caminho até chegar em uma pessoa que tinha muita sabedoria. A indaguei sobre como poderia fazer isso. Ela respondeu que daria a mim e aos que me cercam uma fórmula mágica, e com ela nós iríamos construir um belo caminho. Muito curiosa e deslumbrada com tudo, perguntei logo sobre o nome dessa fórmula. Ele, o grande sábio do alto da montanha, respondeu: abra esse livro que está à sua frente. Caminhei até o livro que estava sobre uma mesa e o abri. Saiu uma grande luz de dentro dele e contagiou todos. Passei a primeira página do livro e estava em branco. Achei estranho e logo questionei. Mas está tudo em branco. O grande sábio logo disse: você deve acreditar. Feche seus olhos e acredite. Ao abrir os olhos,
estava escrito com as letras mais lindas, coloridas e brilhantes que eu já havia visto em toda a minha vida. A magia da leitura. Essa é a fórmula mágica que fará com que vocês mudem vidas, disse o sábio. E assim foi. Essa magia tomou conta dos nossos dias e fez com que no ano de 2020 a leitura fizesse morada dentro dos nossos lares e trouxesse uma forma de aconchego. A partir disso, nós criamos e compartilhamos muito aprendizado. Venha ver um pedacinho disso. Os desafios foram inúmeros, mas buscamos sempre o convívio com o livro de forma efetiva, por meio do incentivo, da pesquisa, da criação artística, da produção textual. Quero agradecer, em nome de todos os alunos do Cefa, o escritor Simão de Miranda, que dispensou um montão do seu tempo para nos enviar mensagens, dicas, conhecimentos, ensinamentos para toda a vida. Nosso muitíssimo obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a professora Zineuda, que tem uma mensagem para todos e fará o encerramento desse momento tão especial para nós, estudantes do Cefa. Ai, que bom. Simão, quer falar alguma coisa? A palavra é sua. Emocionado, é difícil falar essa hora, né, Camila, Zineuda, depois de tanta coisa linda, gente, essa relação que o Cefa tem com a cidade de Planaltina, né? E isso é importante, mas é tão importante quando os estudantes, os gestores, a escola entendem que a escola ela se insere num contexto maior, né, dentro de um contexto que é a cidade, e é somente assim que os estudantes do Cefa entendem que a sua responsabilidade social, ela transcende a escola, ela vai para o bairro do Arapuanga, mas não termina lá. A responsabilidade social vai para a cidade chamada Planaltina. E essa relação que o Café com Letras tem de pensar para além do bairro, pensar a cidade como um todo, gente, isso é tão importante para esse sentimento de identidade do que é ser um planaltinense, de lutar pelos direitos da cidade, uma cidade com 161 anos, que coisa linda e rica de cultura. Imagina que cada um de vocês, a Camila, os colegas todos, os estudantes todos que estão nos ouvindo agora, entenderem que muitos de vocês um dia vão estar exatamente nas posições de comando dessa cidade, do bairro, podem ser professores da escola, diretores de outra escola, estarão em situação de liderança de uma cidade de 161 anos, vocês vão olhar para trás e dizer assim, tudo começou no Cefa, e tudo começou no Café com Letras. Então, novamente, só tenho a agradecer e desejar novamente vida longa ao Café com Letras. Muita saúde e paz também, a queridíssima Zineuda, querido Jordene, e todos vocês, professores e professoras, que fazem do Cefa grande, muito grande. Nós que agradecemos, né?
esse empenho, esse encantamento com o que você fala. Você passa um encantamento em palavras tão simples, mas de um poder que você não tem ideia, né? Do tamanho, né? Esse último vídeo aí, Simão, que a gente colocou, foi uma forma de gratidão através do vídeo da professora Jaqueline. Eu quero que todos os professores do Cefa sintam-se abraçados, homenageados, com o nosso carinho, da importância do fazer pedagógico, do trabalho grandioso que eles fazem e que estão fazendo nesse momento tão difícil. Então, a gente não poderia deixar de fazer essa homenagem a eles. Então, através do vídeo dela, foi para todos, porque a gente sabe do grande trabalho que cada um faz, né?